Vila ficou no 0-0 com o Iporá no estádio Ferreirão. Imediatamente ao meu lado está o Carlos Eduardo Tim. Carlos Eduardo com as notas para os jogadores. Setor de defesa do Vila Nova. Você, Carlos Eduardo. Jorgemir, às vezes que foi exigido, foi bem, nota 7 para ele. Celcinho deixou a desejar, marcou bem ali pelo lado dele, mas a parte ofensiva, que a gente sabe que ele tem força, hoje ele ficou devendo mais uma vez. O Celcinho precisa melhorar essa questão na parte ofensiva, nota 5,5 para ele. Entrou o Marcos Paulo no seu lugar, aos 15 minutos do segundo tempo. Marcos Paulo é atacante, mudou o esquema ali o técnico Wagner Lopes. Marcos Paulo teve uma boa chance ali, poderia ter finalizado e escolheu a opção errada. Marcos Paulo fica devendo, nota 4 para ele. O Donato e o Nilson Júnior para mim foram muito bem os dois, nota 7,5. O William Formiga fez um bom primeiro tempo, até de maneira surpreendente, atacou bastante, chegou à linha de fundo. O lado esquerdo do Vila funcionou mais no primeiro tempo. No segundo tempo ele deu aquela velha sumida e ficou mais no sistema defensivo. Nota 6,5 pro William Formiga, Bessa. Imediatamente então, já com o meio-campo da defesa evoluindo, Carlos Eduardo e as suas notas, avaliações individuais. Dudu é aquele jogador mais regular para mim do Vila Nova nesse momento, sempre é aquele jogador que aparece o tempo todo, tem uma boa marcação e tem muita qualidade no passe. O Dudu fica com a nota 7, vai fazer falta, tomou o terceiro amarelo, entrou no seu lugar já aos 43 do segundo tempo o Éder teve tempo só de levar o amarelo, Bessa, então vou deixar ele até sem nota porque praticamente não participou, quando participou foi para fazer uma falta. Pedro Bambu não foi aquele grande jogador que foi para mim no jogo contra o Juventude e também no Clássico. Hoje ele foi mais discreto, o lado direito do Vila hoje não apareceu tanto e depois no segundo tempo ele foi recuado pela lateral direita. Pedro Bambu fica com a nota 6. Arthur Rezende, o primeiro tempo discreto, segundo tempo apareceu um pouco mais, tem muita qualidade também, assim como o Dudu, nota 7 para ele. O João Pedro participou bastante, mas foi pouco criativo, o garoto que eu gosto muito, tá faltando mais aquela ousadia que ele teve no Sub-23, nota 5,5 pro João Pedro. Entrou no seu lugar aos 15 do segundo tempo o Alain Mineiro teve uma grande oportunidade ali, o Clérison fez uma linda defesa, mostra a qualidade, ele a bola parada, teve boa movimentação, o Alain, nota 6 para ele. Por fim, o ataque, setor ofensivo do Vila Nova, sua avaliação, Tim. Pedro Júnior tá deixando a desejar nas finalizações, Bessa. Ele até teve uma boa movimentação hoje, no primeiro tempo apareceu algumas jogadas ali, mas a finalização, que é o que o torcedor mais espera dele, que são os gols, ele tá deixando a desejar. Tá tendo a oportunidade e tá errando. Então o Pedro hoje fica com a nota vermelha, nota 4 pro Pedro. Entrou no seu lugar o Enan, aos 22 minutos do segundo tempo, assim como o Pedro também participou, mas não teve aquelas oportunidades, não apareceu tanto, teve apenas uma finalização que o Clérison defendeu. O Enan fica com a nota 4 também. Thiaguinho, primeiro tempo, boa movimentação juntamente com o William Formiga pelo lado esquerdo, usou bastante a velocidade, teve uma grande finalização que exigiu uma boa defesa do Clérison. No segundo tempo caiu muito o ritmo do Thiaguinho, fica com a nota 5,5. Entrou o Kelvin aos 22 minutos do segundo tempo também. Kelvin bem discreto ainda, longe do que a gente espera dele, pelo que a gente já viu em grandes clubes do país. O Kelvin ainda está muito fora de ritmo, nota 4 para ele, Bessa. Por fim, o técnico Wagner Lopes. O Wagner Lopes, para mim, ele escalou que o Vila tem de melhor, Bessa. O Vila foi superior, teve as melhores oportunidades, faltou a questão da finalização, que aí não tem como o Wagner entrar em campo. Então, para mim, o trabalho do Wagner foi bem feito, porque comandou o jogo. O Vila teve mais ações, comandou o jogo. Então, a proposta de jogo que o Wagner desenhou deu certo. O que faltou foi a finalização mais caprichada do ataque do Vila. Então, o Wagner Lopes ficou a nota 7,5. Para mim, ele fez um bom trabalho. Apitou Vila Nova 0, Iporá 0. Iporá e Vila Nova 0-0 no Ferreirão. Osimar Moreira e os assistentes Thiago Gomes e Diego dos Santos. Bessa, o Osimar Moreira, pra mim, tava fazendo uma partida perfeita. Pra mim, ele ia fazer um grande jogo. Pra mim, ele tem um pequeno erro, que foi no lance onde ele poderia dar o cartão pro Danilo Ribeiro no segundo tempo, no problema ali, na falta que ele fez em cima do Arthur Rezende, acabou tendo um empurra ali, e ele só aplicou o cartão amarelo pro jogador do Vila Nova, porque se desse o amarelo pro jogador do Iporá, o jogador teria que ser expulso. Pra mim, merecia o Danilo Ribeiro ali, o cartão amarelo seria o segundo. Então, pra mim, teve esse erro da arbitragem do Osimar Moreira. Fora isso, pra mim, ele foi muito bem. Então, tirando esse erro aí, eu vou dar uma nota 8,5 pro Osimar Moreira, devido à boa arbitragem que ele teve. O Thiago Gomes não teve trabalho, nota 9 pra ele, foi muito bem ali como primeiro assistente. E o Diego dos Santos,
auxiliar número 2, anulou um gol do Vila Nova. O Pedro Júnior estaria impedido, a imagem que a gente tem é muito difícil, então eu quero crer que o Thiago acertou, e assim como o Thiago teve uma boa arbitragem, também foi bem na partida, nota 9 para ele também. Notas atribuídas por Carlos Eduardo Tim, após esse Iporá e Vila Nova 0-0, Vila que volta a campo domingo contra a Aparecidense no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Um dia depois, na segunda-feira, o Iporá recebe o Jaraguá no estádio Ferreirão. Você conferiu o quadro Notas para os Jogadores.